Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, né, vamos falar aí da última temática voltada ao sistema nervoso sensorial. Podemos chamar também aí o sistema nervoso sensorial como o sistema das sensações do indivíduo. Então, o sistema nervoso sensorial é formado aí, né, um conjunto de estruturas e processos que pode captar e interpretar certos aspectos físicos ou químicos. Tá? De onde ele vai captar esses aspectos físicos ou químicos? Geralmente de um ambiente externo ou um ambiente interno de um organismo. Tá? E aí, né, o que são esses aspectos físicos e químicos aí? Genericamente, nós vamos definir isso como estímulo. Estímulo, gente, é diferente de sensação. Tá? Então, se a gente for definir o que é a sensação que o indivíduo gera, é a partir do momento que existe um reconhecimento da presença desse estímulo e das suas propriedades básicas, ou seja, o resultado, né, do funcionamento dos sistemas sensoriais. Então, sem estímulo e sem sensações, a gente não tem aí, né, um sistema sensorial adequadamente em funcionamento. E, por sua vez, né, a sensação ela vai ser a porta de entrada para a percepção. Então, e o que é a percepção? Né? Capacidade de dar às sensações um significado e promover aí uma integração. Tá? Então, existe um caminho aí para que chegue, né, até o sistema nervoso central do indivíduo com a participação agora do córtex cerebral, tá? Diferente do que a gente estava falando até agora, né, de arco reflexo, onde não existe, né, essa informação chegando ao córtex cerebral. Agora já é diferente, a gente vai ter uma participação extremamente importante, tá, dessa região do sistema nervoso central, né, ou seja, do córtex cerebral, no sistema nervoso sensorial. Não tem como falar de sistema nervoso sensorial se nós não lembrarmos dos órgãos do sentido. Tá? Os órgãos do sentido, eles compõem o sistema nervoso sensorial, né? Que são 5. Então, tato, paladar, olfato, audição e a visão do indivíduo, certo? Levando isso para os animais, né, quais as principais funções, né, para que um animal tenha um bom funcionamento desse sistema nervoso sensorial? E como temos diversas espécies animais, dependendo da espécie, esse animal ele tem uma certa sensibilidade maior a um tipo de órgão do sentido. Né? Mas basicamente as funções que nós podemos ter voltado aí para os animais seria toda a parte, né, voltada para a caça, a defesa desse animal, principalmente aqueles, né, os animais herbívoros, a orientação, então, né, noções de localização, reprodução, tá totalmente associado aí, mais para frente nós vamos ver, né, aonde que a reprodução aí se encaixa, e também a alimentação, né, o animal utiliza muito do olfato aí para saber se aquele alimento ali é adequado, se não é um alimento tóxico. Né? Então, não existe como dizer sobre sistema sensorial sem lembrar aí dos órgãos dos sentidos e as suas funções específicas para cada espécie animal. Quando eu tenho a geração de um estímulo, seguida aí de uma sensação, eu posso chamar esse meu sistema sensorial de somatosensorial. Tá? Então, o que envolve esse sistema somatosensorial? Tato, a propriocepção, então a noção, né, de espaço que aquele indivíduo tem, dor, né, manifestações de dor, temperatura também. Né? E os principais sentidos aí que nós vamos ter, como eu já comentei, né, são 5. Visão, audição e a parte vestibular, tá? Gustação e olfação, aí voltados mais para o sentido, né, sentidos químicos. Para a gente ter um bom funcionamento do sistema sensorial, nós precisamos de 3 elementos fundamentais. Tá?
quais são esses 3 elementos fundamentais? Nós precisamos ter receptores, vias sensoriais e áreas sensoriais centrais. O que são cada uma delas? Os receptores são aquelas estruturas que vão captar a energia do estímulo. Então, essa é a responsabilidade deles. Captação da energia do estímulo e vai converter, então é no receptor que vai haver uma conversão desse estímulo em um sinal biológico. Pode ser um sinal mecânico, pode ser um sinal magnético, um sinal químico, tá? E aí ele vai ter que levar esse sinal até as áreas sensoriais centrais. E quem vai levar esse sinal? As vias sensoriais. Essas vias sensoriais, gente, são vias aferentes. Então, os neurônios sensitivos, por exemplo, em sua grande maioria, vão percorrer essas vias sensoriais, que são classificadas como vias aferentes, ou seja, são vias por onde o sinal biológico vai trafegar. E esse sinal biológico precisa chegar no seu destino. Tá? Aonde ele vai chegar? Ele vai chegar em áreas sensoriais centrais, basicamente córtex cerebral. Tá? Então, no córtex cerebral é onde o sinal biológico aí será interpretado, gerando as sensações. Então, esse desenho, por exemplo, ele mostra, ilustra aí mais ou menos o que eu disse no slide anterior. Então, uma organização de forma geral de uma via sensorial, tá? Que vocês têm que saber, essa organização geral, existem algumas mais específicas, que aí, para os que despertar a curiosidade, vocês podem aí pesquisar. Geralmente, esse receptor sensorial, tá? Quem recebe essa informação é um neurônio de primeira ordem, tá? Que vai passar essa informação, ao longo dessa via sensorial para um neurônio de segunda ordem, até chegar num neurônio de terceira ordem, que estará localizado, tá? Principalmente no tálamo. Acontece muitas vezes um processo chamado decussação. O que é uma decussação? A gente pode definir isso como um quiasma de fibras nervosas que ligam estruturas desiguais de ambos os lados do cérebro e da medula espinhal. Ou seja, fibras nervosas provenientes de um lado se cruzam com fibras nervosas do lado oposto. Tá? A decussação faz um controle nervoso contralateral, então ele não é aquele controle ipsilateral. Então existe um cruzamento, tá, de fibras nervosas. Isso é definido como decussação. E no sistema nervoso sensorial nós temos muitos processos desse. A informação ela passa de um lado para o outro aí pela via sensorial. E a sensação vai ser processada, tá, no córtex cerebral. Então, existe a participação do córtex cerebral, num sistema nervoso sensorial. Então, pode existir uma área sensorial primária, como o próprio nome diz, é aquela que vai receber primeiramente essa informação, vai gerar uma sensação, e essa sensação pode ir para áreas corticais de ordem superior, ou áreas sensoriais secundárias. Tá? E aí, nas áreas sensoriais secundárias ou corticais de ordem superior, é aonde o indivíduo vai ter a percepção daquela sensação. Vai tomar decisões gerando um ato motor voluntário. Tá? Então, não existe aqui ato motor involuntário. Só para ilustrar para vocês, tá? Então, na região do córtex cerebral, é onde nós teremos aí todo o processamento dessa informação, desse estímulo, e gerando aí as sensações no indivíduo.
Vamos falar um pouquinho dos receptores sensoriais. Tá? Como eu falei para vocês, são estruturas, né, que vão responder à presença de um estímulo. Então, teve um estímulo de um meio interno, meio externo, essas estruturas vão responder a isso. Então, a célula ou parte dessa célula, né, tem proteínas de membranas específicas que vão ser sensíveis à energia desse estímulo. Tá? Geralmente são células muito especializadas para determinado tipo de estímulo. Esses receptores sensoriais, então, eles podem ser geralmente células epiteliais modificadas, ou seja, células da pele, tá? Conectada aí sinapticamente com um neurônio aferente, então vai existir, né, uma sinapse aí entre essas células epiteliais e um neurônio, né, sensitivo ou neurônio aferente. Ou podem ser também, né, os receptores sensoriais, as próprias terminações nervosas, que a gente pode chamar terminações nervosas nuas, ou aquelas que são, né, modificadas. Então, dependendo do tipo de receptor, eu vou, né, ter a captação aí de um estímulo. Esse estímulo, ainda no receptor sensorial, lembra que eu falei para vocês que são eles que processam essa informação. Né? Eles vão passar, o estímulo vai passar por um processo chamado de transdução sensorial, tá? Gerando potenciais de receptores. Esses potenciais receptores, gente, são somente potenciais de ação. O campo receptivo é onde ele vai, né, receber aí todo esse estímulo, vai detectar um código chamado código sensorial e fazer uma adaptação a esses receptores dependendo do estímulo gerado. Então, o processo de transdução sensorial, tá, podemos definir aí como a capacidade de todo receptor sensorial transformar aquele estímulo, né, ou melhor, a energia de um estímulo em um sinal biológico. Tá? Geralmente aí, né, por impulsos elétricos. Então, ocorrem sinapses aí. Em que impulso, né, em que sinal biológico? Né? Então, existem várias formas de energia, né, que aquela transdução pode gerar. Então, as principais: mecânica, a térmica, a química, a elétrica, a eletromagnética e a energia magnética. Ou seja, essa imagem, tá, ilustra aí, ó, um fenômeno elétrico localizado, né, gerado numa membrana receptiva, certo? Então, tem a energia do estímulo, tá? Temos aí as membranas receptivas. Essa membrana pode ser simplesmente uma membrana receptora, tá? Ou essa membrana receptora pode conter, tá, vesículas com mensageiros químicos. Então, por exemplo, tá gerando um estímulo aqui químico. Então, o fenômeno elétrico localizado, né, que vai ser gerado na membrana receptiva, ele deverá ser convertido em potencial de ação, como eu falei para vocês. Então, não existe, né, geração aqui de potencial de repouso, é somente potencial de ação, para ser conduzido pelas vias sensoriais aferentes, tá? Sendo aí processados pelos diferentes níveis no sistema nervoso central. Então, é tudo muito específico. Né? Aquele estímulo específico vai ter que ser recebido por uma membrana receptora de uma célula receptora muito específica, vai gerar, né, um estímulo aí, percorrendo essa via aferente, geralmente por neurônios aferentes, até chegar em regiões específicas também do córtex cerebral. Então, o receptor sensorial, tá? Vou falar alguns tipos para vocês. Por exemplo, eles podem gerar energia mecânica. Então, nós vamos chamar esses receptores de mecanorreceptores, tá? Onde nós encontramos esses mecanorreceptores? Geralmente no sistema vestibular, no ouvido externo médio e cóclea, totalmente voltado aí para a função de audição do indivíduo, no tato e em sistemas voltados aí à propriocepção.
Os quimiorreceptores, então, que vão reconhecer certas substâncias químicas. Tá? Nós encontramos em dois órgãos do sentido aí, tá? Então, órgãos do sentido voltado para olfação e gustação, certo? Então, paladar totalmente envolvido aí, né? E formado por quimiorreceptores. Os termorreceptores, então, responsáveis aí pela termorregulação do indivíduo, e aí nós temos diferenças entre mamíferos, entre répteis, né? Mamíferos que conseguem manter a temperatura interna, répteis que variam a sua temperatura corpórea de acordo com a temperatura ambiental. Então, são espécies que têm termorreceptores, que recebem estímulos diferentes, processam essa informação de uma maneira diferente. Tá? É muito específico. Então, vão detectar variações de temperatura, principalmente com relação à pele do animal, aí, que tem a função do tato. E finalizando aqui, né, de tipos de receptores, temos a visão. Né? Então, existem fotorreceptores especializados na retina do animal, tá? Que vão detectar o quê? Uma energia eletromagnética. Então, a retina, por exemplo, possui fotorreceptores, né, que são processados aí, né, e contidos nos cones e nos bastonetes, que são estruturas extremamente importantes para que o animal reconheça e tenha, né, essa função da visão. Ainda com relação aos receptores sensoriais, nós temos os campos receptivos. Tá? O que é o campo receptivo? Então, é uma área específica de um sistema sensorial em que a presença de um estímulo causa a ativação de um determinado receptor e a transdução do estímulo por ele. Então, ele vai tanto perceber aí, né, essa presença desse estímulo, vai ativar um certo receptor, um receptor totalmente específico para esse estímulo gerado e vai fazer o processo de transdução. Tá? Cada receptor, gente, tem o seu campo receptivo, variando em tamanho. Como eu disse, são estruturas altamente especializadas. Áreas de superfície com campos receptivos pequenos mostram alta intensidade, portanto, maior sensibilidade. Tá? Logo, quanto maior a área de superfície, né, que tenha esses campos receptivos, vão gerar alta intensidade. Gerando essa alta intensidade, teremos maior sensibilidade também identificada. Então, falamos aí dos receptores sensoriais, tá? E aí esse estímulo vai ser percorrido por onde? Pelas vias sensoriais. Tá? As vias sensoriais são formadas por neurônios, geralmente neurônios sensitivos, juntamente com suas fibras nervosas. Tá? Que tipo, novamente, são essas vias sensoriais? Vias aferentes. Tá? Então, formada pelos neurônios e fibras nervosas, ao longo aí das quais a informação sensorial ela vai ser conduzida de onde para onde. Então, dos receptores, que nós já vimos, até as áreas centrais do respectivo sistema sensorial. Tá? Vulgo aí, na maioria das vezes, em direção ao córtex cerebral. Esses neurônios, eles possuem o quê? Axônios sensoriais e fibras sensoriais. Tá? O axônio desse neurônio, gente, dependendo do tipo de neurônio, tá? E do tipo de estímulo que essa célula recebeu, vocês podem encontrar axônios com presença de mielina, então vamos chamar de axônios mielinizados, como vocês já viram na aula de histologia do sistema nervoso, tá? Ou esses neurônios podem não ter a presença da mielina, ou seja, neurônios, tá, com axônios amielínicos. Essa imagem ilustra uma via sensorial, né, uma organização aí hierárquica. Então, eu tenho um receptor sensorial. Lembra que eu falei? Neurônio aferente primário ou de primeira ordem.
o neurônio aferente secundário ou de segunda ordem. Aqui pode haver aquele processo, né, de decussação, então trocas aí, né, fibras nervosas provenientes de um lado cruzando com as fibras nervosas do outro lado, do lado oposto, chegando num neurônio aferente de terceira ordem, geralmente em região de tálamo, e aí essa informação, né, vai acontecer a sensação aí na parte mais cortical aí do encéfalo. Ou seja, o córtex sensorial, tá? Então é a área aí sensorial central, onde nós teremos outras áreas sensoriais. Então, seria, a exemplo, o córtex cerebral, tá? Então, as áreas sensoriais centrais são encontradas no córtex sensorial e o córtex sensorial é representado pelo córtex cerebral. Ou seja, as informações sensoriais vão ser agora interpretadas. Geralmente, na primeira instância, gerando sensações, tá? E em segundo plano, aquele indivíduo vai ter a percepção daquela sensação processada. Cada sistema sensorial tem uma área cortical associada específica. Como eu disse para vocês, é um sistema altamente especializado. E a gente pode dividir isso em áreas primárias e áreas secundárias. Quais são as áreas primárias? Então, são aquelas, né, que o próprio nome diz, vão receber primeiramente as informações provenientes desse receptor. Então, a sensação ela vai ser gerada nas áreas sensoriais centrais primárias. Já nas áreas sensoriais secundárias, tá, elas estarão envolvidas com a interpretação dessa sensação, né? Então, ela está envolvida com a interpretação dos aspectos seletivos da informação sensorial, ou seja, vai gerar a percepção daquele estímulo. Posso ter ainda, tá, uma terceira área aqui, que a gente chama de área de associação. O que a área de associação ela vai fazer? Ela vai reunir dados interpretados pelas áreas primárias e secundárias, criando aí uma percepção, aqui vamos corrigir, percepção coesa e coerente, ou seja, o indivíduo vai realmente, aquilo é amarelo, né? Isso tem um gosto salgado, né? Então ele vai ter essa percepção totalmente coesa e coerente daquele estímulo inicialmente ali captado, tá, pelos receptores. Resumindo tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu acho que esse é um dos slides mais importantes aí para que vocês guardem as informações sobre o sistema nervoso sensorial. Então, deve haver receptores específicos para identificar modalidades diferentes de estímulos. Então, são vários os estímulos, né? Então, temos que ter receptores específicos identificando esses diferentes estímulos, que são formas de energia, tá? Havendo vias específicas por onde vão trafegar esses potenciais de ação, né? Então vias aferentes, geralmente compostas pelos neurônios sensitivos, gerando somente potenciais de ação, que são originados de cada receptor específico em resposta a um estímulo que seja adequado, tá? E aí quem vai receber isso? Regiões corticais também específicas para fazer a análise coesa e coerente dessa informação. Primeiro gerando uma sensação para depois ser processada uma percepção daquele estímulo inicial. Então, no sistema somatosensorial, tá, podemos ter algumas submodalidades aí. Tá? Então, se a gente for pegar o tato e a propriocepção, a gente pode dividir esses dois tipos de sensações em um subsistema chamado epicrítico ou cordão dorsal. Já a termorrecepção e a dor, já podemos classificá-las em um subsistema chamado protopático ou cordão anterolateral. Tá? Então aqui, por exemplo, temos fotorreceptores estimulados pelos fótons. E qual que é a percepção da luz?
tá? E assim por diante. Quimiorreceptores, existem moléculas específicas que vai gerar o quê? Gustação e o poder aí do olfato. Termorreceptores, totalmente voltados aí para a temperatura. Então, na pele ali, tá? No tato, pelo tato, a gente consegue identificar calor ou frio. Bem como aqui mecanorreceptores, que geram, né, um estímulo de força mecânica e as percepções de tato, propriocepção e som, então voltados também para audição. Os nociceptores, tá? Substâncias químicas, então vão gerar aqui um estímulo químico associado, por exemplo, à dor, lesão tecidual. Essa imagem ilustra o que eu falei para vocês, né? A dor e a temperatura, voltado aí para um sistema chamado protopático, né? E o tato e a propriocepção, voltado para um sistema chamado epicrítico. Então, aqui, por exemplo, no tato e propriocepção, nós temos uma participação, né, de um neurônio chegando aí, gerando estímulos e essa recepção numa área específica, tá? No cerebelo, onde a gente já não encontra isso num sistema protopático. Então, o tato, né, é um exemplo aí como que o indivíduo consegue sentir ali aquela superfície lisa, aquela superfície áspera, tá? Então, totalmente voltado aí para um sistema nervoso sensorial. Existem células específicas que captam, né, que fazem essa recepção do estímulo do tato. Noções de propriocepção, por exemplo, existem mecanorreceptores especializados nos músculos, nos tendões e nas articulações. Então, por exemplo, se vocês conseguem ficar parados, né, em uma perna, né, por que vocês não caem? Porque vocês têm esses mecanorreceptores localizados nos músculos, nos tendões e nas articulações que dão essa noção de propriocepção, tá? Principalmente na musculatura esquelética. A termorrecepção, temos aí terminações livres por toda a pele, mucosa e parede das vísceras digestivas e respiratórias. Tá? Então, né, todo esse calor gerado aí, que vai ter uma termocepção, né? Então o corpo consegue entender aquilo, né? Se está frio, se está calor, como que ele interage com tudo isso, tá? Então existem receptores específicos de frio, receptores específicos de calor. Noções aí, a nociocepção, então terminações livres por toda a parte do corpo do indivíduo, tá? Que podem ser ativadas por estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Então, mecanorreceptores, tá? Quimiorreceptores aí e receptores voltados aí especializados na captação da temperatura. A dor referida, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, dor referida. Tá? Então, o que é? Ela ocorre quando as fibras nervosas de regiões de densa inervação, por exemplo, como a pele, e fibras nervosas das regiões menos densamente inervadas convergem nos mesmos níveis do cordão espinhal. Por exemplo, vamos pegar um caso aí, pensando no coração durante um infarto. Tá? Então, as fibras nervosas sensoriais do coração vão levar sinais de dor, por exemplo, até as vértebras torácicas, geralmente entre vértebra torácica 1, né, T1 e T4, do lado esquerdo. O mesmo nível onde se encontram as fibras que suprem o lado esquerdo do peito, por exemplo, e do membro do animal. Não acostumado a receber sinais fortes do coração, o cérebro vai interpretar os sinais como se estivessem vindo do peito e do braço, ou de outros locais supridos pelos mesmos nervos. Tá? Então, o conceito aí de dor referida, totalmente voltado para a parte de sistema nervoso sensorial. Aqui tem uma tabela para que vocês verifiquem aí e estudem com mais calma depois, tá? Assim que terminar o vídeo. Ou seja, energias de estímulos com suas respectivas categorias sensoriais, modalidades e submodalidades. Tá? Então, o tipo de energia, mecânica, química, térmica ou eletromagnética. A categoria, então, que tipo de receptor a gente vai ter. Tá?
As modalidades, então, gerando, ó, por exemplo, na energia mecânica, captada por mecanorreceptores, gerando sensações, né, cutâneas, músculo-esqueléticas, sensibilidade visceral, audição, equilíbrio, nocicepção. E quais as submodalidades, tá, que essa energia ela pode gerar. Então, para que vocês verifiquem aí, né, o tipo de energia e qual o tipo de modalidade, submodalidade que ela vai gerar. E para finalizar, eu vou dar uma pincelada aqui em alguns órgãos do sentido, tá? Mas já deixo um recado aqui para vocês. Eu vou colocar um material voltado aí como complemento dessa videoaula para que vocês leiam, tá? Na pós-aula, voltado aí para as noções de percepção, tá? E sensações voltadas aos órgãos do sentido. Então, gustação, olfação, a visão, a audição e a parte aí vestibular. Tá? Não sei se vocês sabem, mas só algumas curiosidades eu vou destacar aqui. Tá? Existem papilas gustativas na língua, tá? E dependendo da região da língua, né, nós temos aí algumas espécies animais que sentem mais o gosto amargo, o azedo, por exemplo. Na ponta da língua nós temos papilas especializadas aí para sentir, né, o gosto doce, tá? Mais na lateral aqui a parte salgado. Então, para que gere aí curiosidade e vocês pesquisem aí, dependendo da espécie animal. Por exemplo, o número de botões gustativos em várias espécies animais. Então, a quantidade de botões gustativos que nós temos, por exemplo, tá, em algumas espécies. Então, desde a galinha até, por exemplo, os peixes, a quantidade é muito maior aí de botões gustativos. E diferença entre as espécies nas respostas comportamentais para as sensações humanas de paladar, tá, e aminoácidos. Então, entre doce, ácido, salgado, amargo e parte de aminoácidos, tá? Então, algumas espécies animais para que vocês vejam aí depois, tá? Quanto mais, né, cruzes aqui positivas, mais esse animal tende a ter o paladar aguçado, por exemplo, para o doce, menos para o ácido, tá? E alguns ainda que geram aí, né, certa dúvida ou ainda desconhecido. A olfação, tá? Que é um sentido aí que a gente fala que é um dos menos compreendido, é muito especializado. Então nós temos, né, alguns receptores muito específicos, tá, localizados aí na região das narinas, tá, para que depois vocês também complementem aí lendo o arquivo que eu vou postar na pós-aula. É interessante vocês saberem que algumas espécies animais, principalmente os animais ungulados. Quem são os animais ungulados? Aqueles animais que têm úngula, casco, tá? Que, né, que se apoiam sobre as suas unhas. Então, o equino, né, os bovinos, por exemplo, os caprinos, os ovinos, tá? Todos eles são animais ungulados e eles têm um órgão totalmente ligado à olfação. Como é chamado? Esse órgão é chamado órgão vômero-nasal. Tá? O que é o órgão vômero-nasal? É um sistema olfatório acessório. O que ele faz? Ele detecta feromônios. Tá? Quem são os feromônios? São moléculas sem odor que desencadeiam reações fisiológicas e comportamentais. Por exemplo, durante, tá, período de cio, tá, de uma égua, essa égua ela elimina alguns feromônios que somente os machos da espécie equina, ou seja, né, o cavalo, ou melhor, o garanhão, ele vai detectar esses feromônios. Então ele vai, né, sentir o cheiro dessas moléculas que para nós não tem odor, mas para eles sim. E vão desencadear o quê? Reações fisiológicas e comportamentais. Ou seja, o animal vai gerar um reflexo chamado reflexo de Fleming. Tá? Então, tem uma imagem aqui, quem nunca viu, né, um equino fazer este movimento aqui com o lábio superior. Então, este movimento é chamado de reflexo de Fleming. Geralmente, ele é feito, tá, por conta dessa detecção desses feromônios gerados aí pela fêmea da mesma espécie.
A visão também possui receptores aí, principalmente aonde? Na retina. Tá? Então a retina do animal ela é, né, composta aí por diversos receptores, tá, destinados para a formação da visão. Além da retina, tá, onde nós temos também receptores no cone, que vai gerar uma visão colorida. Bastonetes, por exemplo, visão noturna. Se vocês pegarem algumas aves, elas têm alguns receptores aqui extremamente especializados para uma melhor visão noturna, que vai auxiliar inclusive esses animais aí na caça. Tá? Então, geralmente, nós temos nas diversas espécies animais aí diversos trabalhos que vocês podem inclusive pesquisar para que nós pudéssemos debater aí mais para frente, quais as cores que determinada espécie animal enxerga. Então, a maioria deles enxerga o preto, branco ou colorido. Tá? Então, por exemplo, algumas visões, alguns enxergam, por exemplo, somente cores primárias, outros já cores secundárias. Então, fica aí para que vocês pesquisem aí. A mesma coisa a audição. Se vocês pegarem os cães, por exemplo, tem uma audição bastante aguçada, tá? Justamente por terem quimiorreceptores aí mais especializados, nessa função. Uma imagem aqui mostrando uma secção transversal da cóclea, tá? E uma região de corte. Então nós temos uma membrana, por exemplo, extremamente importante, onde essas fibras de nervos auditivos vão se conectar às células sensoriais internas que se conectam a essa membrana tectória, gerando aí, tá, todo o estímulo da audição. Então, dependendo da faixa de audição, determinados hertz aí, quanto que o ser humano alcança, quanto que os cães alcançam, dentro, por exemplo, da espécie humana, se vocês pegarem pessoas que são músicos, eles às vezes têm essa parte mais aguçada, eles desenvolvem melhor essa parte da audição. Então, também fica aí a curiosidade para que vocês pesquisem também sobre a audição e, por fim, o sistema vestibular, tá? Também totalmente voltado aí para noções de propriocepção, tá? Fazem ligações aí com alguns gânglios, tá? Nós temos o nervo vestibular muito próximo aí, do nervo auditivo, tá? Então, pessoas com labirintite, por exemplo, tá? Que perdem noção de espaço, noções de propriocepção, totalmente relacionado aí com o funcionamento do sistema vestibular.